Já estamos a 8 segundos, vai aparecer agora ali. Perfeito. Estamos no ar. Apareceu? Então tá. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com a minha colega Adriana Colares, da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e também com o meu colega Paulo Souza, também da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre serviço público, né, para vocês terem uma noção do que é o serviço público, do que a gente pensa e de alguns problemas que a gente vê por dentro do governo, tá? Então, gostaria que a Adriana se apresentasse aí depois do Paulo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana Colares. Eu, como o colega falou, sou da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu já venho do serviço público já de há muitos anos. Passei primeiramente aqui no estado do Rio Grande do Sul pela Secretaria de Comunicação, que é a minha área de formação. Sou formada em publicidade pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei um tempo na SECOM. Aí, em 2004, eu fiz um concurso para o estado do Paraná, que meu marido é do Banco do Brasil, foi transferido para lá, então eu fiz um concurso para o estado do Paraná, e fui trabalhar na Agência de Fomento do Paraná. Eu fui vinculada à agência por 10 anos, mas nesse período eu atuei no Paraná, mesmo em Curitiba. Depois eu fui para Brasília. Depois, em 2011, eu vim aqui, retornei para o estado do Rio Grande do Sul, e aí fui trabalhar na Casa Civil, onde eu comecei a trabalhar com compras, né, que é o meu trabalho até hoje, lá na Secretaria. Eu trabalhei com compras na Casa Civil, depois na Secretaria de Educação, e finalmente na Secretaria de Agricultura, quando me chamaram do concurso de 2014, né. Daí eu entrei lá em 2017, e estou lá até hoje, na divisão de compras, né, onde eu conheci o meu querido Luizinho, né, também conheci o Paulo, É verdade. logo em seguida, e é isso, estou lá na divisão de compras. Que bom, Adriana. Foi um presente na minha vida profissional e na minha vida pessoal te conhecer. Agora Que bom. vamos, Paulo, é contigo a bola. Muito obrigado. Bom, meu nome é Paulo Henrique, né? Como o próprio Luiz já tinha me apresentado. Eu sou servidor público já faz, já está completando aí 10 anos praticamente. Eu iniciei a minha vida pública na Corsã, em 2010, e passei pouco tempo lá. Logo fiz concurso para a FEPAGRO, para a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, onde fiquei até a extinção da FEPAGRO, onde eu conheci o Luiz, né, que é companheiro aí de muitas lutas. Vivemos juntos aí em defesa do serviço público, né, defesa da FEPAGRO, enfim, isso até 2017. A FEPAGRO foi extinta em janeiro de 2017. Nesse período eu fui para a Secretaria da Agricultura aí, com a extinção da FEPAGRO. Aí eu conheci a Adriana, né, no setor de compras, enfim, e agora estou na defesa, né? Aquilo que eu botei na minha página no Face. Às vezes dá vontade de ir pro ataque algumas coisas, né? Mas eu trabalho na defesa sanitária, junto com os veterinários, enfim, onde se faz fiscalização, etc, etc, etc. Mas estamos aí, né? Estamos aí nas nossas lutas que não terminam nunca, porque ser servidor público é isso, é uma luta eterna, porque enquanto tu estiveres no serviço público. Porque a gente fica muito à mercê sempre do governo da atualidade, né? Do governo atual. Nesse caso agora, do governo Eduardo Leite, aquele que diz que existem dois tipos de cidadãos, o cidadão comum e o servidor público, mas isso esse é um outro debate, enfim. Mas é isso. Tá bom, Paulo. Eu vou me apresentar bem rapidinho também. Eu
Eu tenho 50 anos e estou morando em Xangri-Lá. E eu trabalhei no Banco Real na década de 80, depois eu trabalhei no Gaia Medicamento, depois fui para Minas Gerais, trabalhei com vendas de joias, fui representante de joias de Guaporé, lá em Minas Gerais. Depois fui estagiário um bom tempo na FEPAGRO, trabalhei 10 anos na prefeitura de Xangri-Lá, depois eu fiz o concurso para o estado e estou lá há 6 anos. Na FEPAGRO, o governo Sartori fechou a FEPAGRO, depois eu fui para a Secretaria da Agricultura. E hoje eu estou na defesa também, mas eu fui para Terra de Areia e estou há quase um ano na inspetoria de Capão, tá? Então, nós três somos servidores públicos e eu estou muito descontente, já vamos começar a gente conversar, né, pessoal, descontente com a forma com que os governos estão tratando a questão da Covid, né? Eu queria a opinião de vocês. Eu acho que o governo do estado, nesse mapeamento, é a única coisa que ele está fazendo, apenas o governo está identificando as áreas que têm mais intensidade de infectados, né? Avisando, olha, aqui é bandeira vermelha, mas não toma nenhuma atitude para que as pessoas migrem, né, de um lugar ao outro. Eu moro no litoral, então quando começou a bandeira vermelha em Porto Alegre, todos vinham para cá, passavam semanas ou final de semana. Resultado, em algumas semanas, o litoral norte se tornou uma zona vermelha também, porque o Estado ele comunica que a bandeira é vermelha em tal região, mas não impede nenhuma circulação das pessoas. E a circulação das pessoas implica exatamente na infecção, né, e na circulação do vírus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, a opinião de vocês. Pode falar, Paulo. Não, pode eu falar. acho assim, como o Luiz bem observou, combater o vírus, combater a pandemia não é simplesmente uma questão de delimitar regiões, né? Você tem que ter ações combativas a isso. Por exemplo, falta do governo do estado, por exemplo, o teste, né? Você tem que testar as pessoas, tem que testar, pelo menos uma amostra pequena, ou uma amostra, enfim, mas você tem que testar. Se tu não testares, tu não tem condição de mapear, de fazer um mapeamento mais rigoroso e descobrir a real necessidade de ações para combater a pandemia, enfim. Mas esse é um caso do governo do estado, né? A gente pode transmitir isso também, uma visão mais local, no caso de Xangri-Lá, no caso de Porto Alegre, o que as prefeituras estão fazendo também, né? Porque o que ocorre? A gente até se coloca no lugar de gestor público. Se tu não tens um apoio do governo federal, realmente a coisa se torna um pouco mais complicada. A gente tem que ter essa noção. Contudo, existem ações que podem ser feitas e que não estão sendo feitas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Instituto da Manuela Dávila, por exemplo, que arrecada alimento para doações, ele faz um trabalho muito mais contundente, muito mais efetivo do que a própria prefeitura. Tá me entendendo? Outra coisa, uma outra ação simples de se fazer, que não está sendo feita, Caixa Federal, o auxílio emergencial que está sendo pago, isso gera filas, né? A prefeitura, aquele espaço fora da Caixa Federal, onde as pessoas se aglomeram ali, era bem possível, aliás, era de se prever ações para que não houvesse aquela aglomeração. São ações pequenas, mas que tu pode colocar isso em prática, de modo enfim, a impedir essa proliferação do vírus, né? Outra coisa, os espaços públicos. Agora que o nosso prefeito Marquesan está fechando a Orla do Guaíba, isso eram ações que deveriam ter sido tomadas lá no início, lá em março. Tá me entendendo? Mas, enfim, nós temos três poderes, assim, aliás, três esferas, federal, estadual e municipal, que estão comprometendo, na verdade. Volto a repetir, eu me coloco no lugar do gestor público
do Estado e da Prefeitura. É muito mais difícil fazer isso sem o apoio do governo federal. Isso é um ponto. Mas existem ações que poderiam já ter sido feitas e não foram feitas, né? Ou estão sendo feitas de uma maneira atrasada. E mais, só para passar a bola para Adriano, é incrível, né, cara? A gente não aprende com os erros dos outros. A gente está vendo o que passou na Europa, por exemplo, e não aprendeu com isso, né? As ações, tudo que foi feito na Europa, a falta de planejamento deles, principalmente na Itália e na Espanha, isso foi antes de chegar do vírus, praticamente da pandemia chegar aqui. O vírus já estava aqui, mas antes da pandemia se espalhar. E não foi nada feito, né? Não se aprendeu com o erro dos outros, não se aprendeu com o exemplo dos outros. Mas, enfim, eu queria a opinião da Adriana também. Com relação às bandeiras, realmente esse monitoramento do Estado, ele gera uma inconstância, uma insegurança, porque é um abre e fecha, e esse abre e fecha, ele acaba sendo pior do que fechar definitivamente as coisas, né? Porque cria uma expectativa. Todo mundo fica com medo. É que, na verdade, o governo fica meio que à mercê da opinião dos empresários, ele se rende às pressões, né? Não só o governo estadual, como os governos municipais, né? Fora os governos municipais que estão torcendo para serem pressionados, porque estão loucos para liberar mesmo e abrir e dizer que foram pressionados, ou enfim. Mas eu acredito que possa sim ter mais participação dos governos com relação a esse controle mais efetivo, com testes e de repente fazer um controle mais ou menos de circulação de pessoas, né, entre os municípios, que é uma coisa meio complicada, porque tu já esbarra um pouco na questão do direito, realmente, de fato, no direito de ir e vir, né, porque tu não pode simplesmente fechar, mas a gente está numa situação atípica, né, a gente viu em outros países que cidades realmente fecharam, né, não pode entrar, a gente tem aqui do lado outros países que fecharam suas fronteiras, né. Então, os limites entre as cidades, dá para se estudar algum tipo de controle, talvez não um fechamento, mas algum tipo de controle, como se faz, assim, nessas baladas seguras, de fazer uma parceria, de repente, com a Polícia Rodoviária. A gente não está vendo, eu não vi até agora. Né? Eu não estou vendo nenhuma. Exatamente, barreira sanitária. Eu não tenho visto nenhuma menção com relação à participação ou disponibilização de uma polícia rodoviária, por exemplo, federal, para fazer esse tipo de coisa. Ou até mesmo o Exército, né? O Exército está para tudo que é lado aí, está envolvido em tanta coisa que não deveria, como, por exemplo, em ministérios, né? Enfim, e empresas públicas, né? Então, no que efetivamente eles poderiam estar nos ajudando, não vejo isso acontecendo. E sem contar que também os gastos, eu entendo como publicitária que as prefeituras devam ter, os governos devam fazer prestação de contas, né? Devem usar suas verbas de publicidade para prestação de contas, mas a gente tem visto que eles estão fazendo muito mais videozinho institucional, de quase autoajuda, né? Vai melhorar, vai passar, quando poderiam, de repente, estar fazendo vídeos informativos, passando mais informações para as pessoas, passando orientações, né, passando dados, né, eu vejo que tem live todo dia do governo também, mas coisas mais, de repente, mais pontuais, né, de aviso mesmo, de atenção das pessoas, mas enfim, também do governo federal a gente não vê nada, né, nada nesse sentido, parece que a intenção é deixar que vá tudo por água abaixo mesmo, né?
É verdade. Nós não temos Posso só fazer um comentário aqui, Luiz? Estou vendo aqui o comentário da Cristina Ramires, que coloca aqui: a população precisa se conscientizar e adotar de fato a prevenção. Tudo bem, eu concordo com a Cristina, claro. Também é uma coisa que tem que... uma questão cultural, ele deve partir do cidadão também, essa preocupação com a proliferação do vírus. Contudo, a gente tem que pensar o seguinte: tudo foi feito muito tardiamente. Não houve planejamento, a coisa foi meio... tudo bem, por parte, alguma questão aí dos governadores e tal, até teve uma certa preocupação. Mas o governo federal não teve nada. Então, assim, o que acontece? Deveria ter... É complicado falar do passado, mas, enfim, lá no início, lá em março, em meados de março, quando estávamos numa transição de uma realidade antiga para uma realidade nova, deveria ter sido feito algo muito próximo aí de um lockdown durante 15 dias, alguma coisa mais incisiva, porque a população também compraria a ideia. Hoje, nesse abre e fecha, nessa cultura de tu abrir e fechar, dessa insegurança, como disse Adriano, né, de tu não saber o dia de amanhã, né, da coisa ser sempre, desculpa a expressão, mas sempre a bangu, assim, a população também já está de saco cheio de estar dentro de casa e já não está mais comprando a ideia. É complexa a situação. É muito complicado. Justamente, né, Luiz, o que poderia passar essa segurança Sim. e dar essa conscientização para a população, justamente, esse envolvimento maior dos governos na comunicação do que está acontecendo, né? A gente sabe que outras campanhas, outros tipos de campanha tiveram adesão, né, da população, mas claro que os interesses eram outros, né? Então, quer dizer, quando é do interesse dos governos, eles conseguem, eles batem, eles trabalham para conseguir essa adesão da população. E por que não agora? Por que não agora trabalhar isso de forma a mobilizar mais, a conscientizar mais e a buscar essa participação, essa responsabilidade maior de cada um, desse envolvimento, de que cada um faz parte de um todo. O que tu faz individualmente vai influenciar para muitas pessoas, principalmente numa pandemia, isso deve ficar muito claro, que cada um pode, se não se comportar da maneira adequada, pode transmitir para até 10 pessoas ou mais, né? Então, isso é muito importante, esse envolvimento, esse sentimento de pertencimento, né, da população, né, que nós somos um todo, né? Claro. É verdade. Eu me lembro das outras crises que teve da SARS no mundo, da H1N1, quando teve lá, que o pessoal chamava a gripe do porco, a gripe aviária. Naquela época, esses temas, essas pandemias, esses vírus, eram debatidos no campo científico, no campo médico. E hoje, infelizmente, o nosso presidente, o nosso governo federal, transformou essa pandemia numa questão política. Hoje nós vemos nas redes sociais quem é a favor de tal coisa é esquerdista, quem é a favor da cloroquina é direitista. O debate está todo equivocado, o debate tem que ser científico. E eu gostaria que o governo federal tivesse uma política nacional de combate ao Covid. Não tem uma política nacional de combate ao Covid. Não tem uma campanha nacional de combate ao Covid. Como existe, por exemplo, uma campanha da febre aftosa, por exemplo, que é uma questão que a gente trabalha, né? Não tem uma campanha da febre aftosa, tem data, tem horário, tem como vai funcionar, tem tudo certinho. Agora, quando é uma pandemia essa que já matou mais de 70 mil brasileiros, a gente não tem uma política nacional, né? E os governos não estão nos deixando seguros. O governo federal faz uma coisa, o governo do estado faz outra, aqui do município é só, né, o presidente da Câmara faz um vídeo
pedindo para abrir comércio e daqui a pouco sai um decreto abrindo comércio, sabe? Eu acho que tem que abrir o comércio, as pessoas têm que trabalhar, o empresário tem que trabalhar, preservar suas empresas e os empregos. Se estão fazendo, por exemplo, rodízio dentro das empresas para não ter muito contato, não faz rodízio de comércio também. Abre um tipo de comércio hoje, outro amanhã, com controle. Eu quero destacar aqui que tem um mercado Avenida aqui que está dando um baita de um exemplo. As pessoas só entram ali de máscara, tem um funcionário ali na entrada do mercado, né? Olha, não tem máscara, coloca a máscara. Se a pessoa esqueceu a máscara em casa ou no carro, eles dão uma máscara ali para a pessoa usar, eles medem a temperatura na entrada do mercado, sabe? E tem álcool gel na entrada, na saída, e, sabe, e tem ainda uma senha para entrar, tem um número limitado de pessoas para circular até o mercado, sabe? Esse é o tipo de empresário responsável, sabe? Mas o pessoal vai dizer, mas ele é mercado e está sempre aberto, não tem problema. Mas se ele fosse de outra atividade, também ele seria responsável, sabe? Tem dentro do empresariado pessoas que se destacam aí, né? Então, vamos partir para outro tema, né, que a Covid é um tema que nos deixa tão preocupados, sabe, que afeta todos nós, sabe, os meus netinhos vêm aqui, eu fico com medo de abraçar, e eles têm, sabe, tá uma coisa bem complicada, mas mexe muito com a gente. E eu vou já... Fala, Paulo. Deixa eu só, então, já que tu vai terminar esse assunto, só para fechar ele, duas coisas bem ligeirinho. Tu tocaste no assunto que o comércio tem que abrir, que as empresas têm que trabalhar, enfim, mas tu vê, observa, isso é falta de gestão do governo federal desde o início. Volto a tocar nesse assunto. Por quê? Porque lá em março, a Adriana vai se lembrar, tu vai se lembrar, quem está nos assistindo vai se lembrar, lá em março, quando o governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões para o sistema financeiro, né? Ou seja, para o banco privado pegar esse dinheiro e repassar para as pessoas, e o ideal é não repassar, porque o banco privado pega esse dinheiro, né, não repassa, gira com esse dinheiro, ganha juro em cima dele, porque pega um custo mais baixo, enfim, não repassa, porque daí também não tem o risco da inadimplência, né, e devolve o dinheiro, e esse dinheiro ele não se transforma em algo social. Por que não pega esse 1 trilhão e 200 bilhões e passa para os bancos públicos, para eles executarem políticas públicas, para que essas empresas não precisem abrir, pelo menos ali 15, 20 dias, tá me entendendo? Eu estou falando do passado, lá quando ainda adiantava fazer alguma coisa. Hoje ainda adianta também, mas não nesse sentido. Hoje a coisa já foi. E se não houver um momento em que a gente parar, 2020 vai se estender a 2021, né? A gente não vai parar agora, a gente vai parar em 2021, nesse libera, abre e fecha, né? Mas só para responder aqui... No mínimo pagar a verba emergencial, né, que eles prometeram, que até agora tem gente que não recebeu a primeira parcela, né? Isso obriga as pessoas a voltar a trabalhar também. Com certeza. Só para responder aqui, a Cristina também, ela diz, temos o negacionismo do presidente e agora a tentativa de enfiar a goela abaixo, cloroquina na população. Há uma multinacional por trás disso? Olha, Cristina, eu não vou ser irresponsável de dizer que há ou que não há, mas, enfim, deixo livre para quem quiser tirar suas conclusões, né? Mas, enfim, Luiz, pode tocar aí. Eu quero agradecer a Yanaína Lopes, o Cristiano Gonçalves, a Luana Souza, a Cristina Ramires e o Ricardo Bizarro aí que estão assistindo a gente. Eu quero passar para a Adriana para começar a falar a respeito do tema que a gente debatia às vezes lá no serviço, né, Adriana? A respeito da importância do serviço público, do servidor público, da estabilidade, né, e dos problemas que a gente está passando. Então, tu está livre aí para começar a gente a conversar alguma coisa nesse sentido. Sim. Pode falar, a estabilidade é a primeira, é onde mais nos batem, né, como dizem que são quando falam em
as vantagens dos servidores, né? Na verdade, a estabilidade, ela não chega a ser uma vantagem, né? Porque as pessoas veem como vantagem porque elas fazem uma confusão entre a estabilidade como se fosse uma coisa vitalícia, né? Como se fosse um cargo de juiz que é para o resto da vida, enfim. Mas a estabilidade, de fato, ela é uma ilusão, né? Porque simplesmente a gente tem um processo, para haver uma demissão, tem que haver um processo e tem que haver uma justificativa, e nós temos direito a plena defesa, né? Uma coisa que um funcionário, um empregado de uma empresa também, de certa forma, tem, se ele for um empregado sindicalizado, se ele quiser judicializar isso de alguma maneira, tem defensoria pública, enfim, tem vários mecanismos também, né? Mas o mais importante da estabilidade no serviço público é que ela nos dá segurança para que a gente possa exercer o nosso trabalho, né? De forma tranquila, sem receio de que o nosso superior, o nosso gestor, faça algum tipo de pressão política com relação ao nosso trabalho que nos ameace que possa nos ameaçar com uma demissão, né? Por exemplo, eu trabalho, e o Luizinho trabalhou lá um tempo com a gente na divisão de compras, a gente trabalha com licitações, a gente trabalha com contratos, a gente trabalha com compras, às vezes, de valores muito altos, né? E isso Oi? Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá. Então, a gente trabalha com valores altos, às vezes, e isso é uma coisa muito séria, né? Então, a gente não pode sofrer pressão no momento de fazer o nosso trabalho, porque a gente trabalha sempre no sentido de trabalhar dentro dos princípios da economicidade, da impessoalidade, né, ali no departamento de compras, quer dizer, não tem envolvimento pessoal nenhum, não tem preferência nenhuma, a gente sempre busca o melhor custo-benefício, né, a melhor relação de preço e qualidade das coisas que a gente compra e contrata, né? Então, a gente não pode sofrer nenhum tipo de pressão nesse sentido. Por exemplo, um gestor não poderia chegar e dizer, olha, tu não pode comprar desta ou daquela empresa, ou deve comprar desta ou daquela empresa, senão tu, né, de repente, né, pode sair daqui, né, pode perder o emprego e tal. A gente tem que ter essa segurança de que a gente vai fazer a coisa certa, sem nenhum tipo de pressão, né? Então, nesse sentido que a estabilidade é muito importante, para que não haja nenhum tipo de favorecimento em função de ameaça contra nós, né? Contra o nosso trabalho. Exatamente. É isso. Eu acho assim. Obrigado, Adriana. Fala, Paulo, o que tu acha a respeito? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, nós somos servidores, como servidores, nós somos um ativo do Estado, e não um ativo de um governo, né? Uhum. Isso que a Adriana colocou é muito importante. A estabilidade ela é feita não é como um benefício para o servidor, isso é uma garantia para o cidadão de que o serviço vai ser executado dentro da lisura que ele tem que ser feito, né? Eu trago um exemplo prático, palpável, palatável para quem está nos assistindo, que aconteceu em 2017, que tem tudo a ver com a estabilidade. Todo mundo vai se lembrar da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, né, onde foi pego a JBS, que reaproveitava carne podre, enfim, barará, barará. Todo mundo se lembra disso. Isso foi fruto da denúncia de um fiscal agropecuário, lá acho que do estado de Goiás, se não me engano. A JBS era uma empresa enfim, que hoje eu não sei se faz ainda, acho que a legislação eleitoral já proibiu isso, mas que financiava campanhas de todos os partidos, tá me entendendo? E isso era extremamente comprometedor.
aí tu te coloca no lugar desse servidor público. Se ele não tiver estabilidade, como é que ele vai bater de frente com uma empresa que financia campanhas de todos os partidos praticamente, né? de todos os políticos, de grande parte, de todos não, claro, desculpa, mas de boa parte dos políticos, né? Se ele não tivesse estabilidade de fazer isso, ele jamais faria isso, né? Se ele corresse o risco de perder o emprego dele, ele jamais faria isso, porque se ele não tivesse estabilidade, provavelmente aquela cadeia, né, de pessoas envolvidas nesse esquema, poria ele para fora do serviço público. Essa é a importância do servidor público ter estabilidade. É tu ter a tranquilidade de que tu pode executar o teu serviço, de que tu pode te negar a fazer as coisas, claro, embasado na lei, legalmente falando, né? E que a coisa saia, que o serviço saia com a lisura e a transparência que deve ser feita. Exatamente, Paulo. Eu quero dar um exemplo que eu vivi na minha vida profissional. Eu trabalhei num setor de arrecadação de tributos, onde a autoridade máxima exigiu que o nosso setor não cobrasse o imposto de uma determinada empresa. Foi Sim. Uma determinação de nós não cobrarmos. E nós, servidores públicos concursados, né, nós cobramos o imposto da empresa. A partir desse momento, nós fomos perseguidos pelas autoridades do nosso trabalho. Mas nós tivemos a coragem de fazer a cobrança do imposto porque nós tínhamos estabilidade. Porque se nós fôssemos um cargo em comissão, ou se a gente fosse um terceirizado, ou a gente fosse no regime de CLT, o que ia acontecer? Nós não ia cumprir a ordem ilegal da autoridade e a autoridade ia nos demitir, ia colocar no nosso lugar pessoas que fizessem um serviço sujo. Esse é um dos principais motivos de servidor público ter estabilidade. A estabilidade não pode ser confundido com vagabundagem. Todo e qualquer governo pode demitir qualquer servidor público por ele não querer trabalhar, ou por ele falhar o serviço, ou por ele fazer o serviço de propósito errado, sabotagem. Basta as autoridades realmente fazerem um serviço sério nisso aí. Mas não, eles perseguem quem não estão afinados politicamente com eles, sabe? Então é importante a gente ressaltar para a população em geral o que é estabilidade. E, na verdade, eu, na minha vida profissional, eu vi vários servidores serem demitidos. E eles são demitidos, sim. Existe meio de demitir servidor público que não exerce e não cumpre a sua função como ele tem que exercer, né? Existe, sim. Vocês têm mais alguma coisa a dizer a respeito desse assunto? Podemos falar. Hein, Luizinho? Quando eu trabalhei eu trabalhei lá no Paraná, né, nesse banco, na Agência de Fomento do Paraná, eu fui transferida para Brasília, né, para trabalhar na representação, em função da transferência do meu marido para lá, né, porque como servidor público a gente tem esse direito aí previsto por lei de acompanhar o cônjuge, né, quando existe alguma transferência. E aí, quando eu fui transferida, durante um ano e meio, mais ou menos, foi super tranquilo lá, né? Mas aí trocou o secretário, e o secretário novo que entrou, ele queria trocar todo o pessoal que estava trabalhando lá, né? Então, ele tentou nos remover e mandar de volta para o estado do Paraná, e já nessa época eu estava com o meu filho pequeno, né? Não tinha 1 ano de idade ainda, e ele queria me remover de volta, e eu e mais vários colegas, né? Mas justamente em função desse direito garantido por lei, né, da gente permanecer, todos tinham o cônjuge trabalhando lá, né, uma colega na Caixa, outra no Banco do Brasil, também colega do meu marido, Sim. E um outro na Agência Nacional de Águas, né. Então, quer dizer, ele não pôde nos tirar de lá, porque se nós não tivéssemos estabilidade também, ele poderia simplesmente nos mandar embora, né? E substituir todo o pessoal, Sim. porque
ele fez uma reforma na estrutura e também queria fazer uma reforma no pessoal, queria tirar todo mundo e colocar algumas pessoas lá, enfim, que ele achava adequadas. Mas então essas situações a gente passa também, né? Quando tem uma mudança de governo, às vezes do nada o gestor pode querer fazer alterações de pessoal, mas ele tem essas limitações, né? Ele pode mover daqui para ali, dar uma mexidinha aqui e acolá, mas ele não pode avançar muito também, que nos dá essa garantia também de continuidade do próprio serviço, né? Porque, veja bem, se os gestores pudessem agir dessa maneira, sempre, né, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de controle legal, nós não teríamos continuidade do serviço que a gente faz também, né? Porque nós somos o Estado, nós que fazemos o serviço, nós que conhecemos os procedimentos, nós que sabemos como é que a coisa funciona, a gente não pode estar sujeito a cada mudança de governo, por exemplo, se mudar toda uma estrutura, mudar todo o grupo de funcionários, né? Então, a gente não pode estar sujeito a isso. E para isso também serve a estabilidade, para que a gente possa ter uma continuidade do trabalho que a gente vem fazendo, porque senão o Estado para também, né? É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo, é importante também colocar o seguinte, já que é para esclarecer algumas coisas, é importante elucidar a população, quem está nos assistindo, que existe sempre o interesse do governo da época, né, em tentar se beneficiar de algumas coisas, enfim. Não estou dizendo que seja ilegal, enfim, não é nessa seara que eu estou querendo entrar. Mas quem está com a máquina pública na mão, né, e quem está com o poder da caneta tem muito poder. Né? E eu acho importante, assim, a figura, o ator que faz com que haja uma limitação desse poder é o servidor público. Né? Ele é que a Constituição fala, né, de freios e contrapesos e tal. Quem lá na ponta, quem faz os freios e contrapesos é o servidor público, sabe? É o cara que é a pessoa, o servidor, a servidora, que dá o limite. Né? E ele só faz isso, é importante ressaltar, ele só faz isso porque ele tem estabilidade. Se ele não tiver estabilidade, compromete o serviço público. Isso que a Adriana está falando também é a realidade, quer dizer, a cada transição de governo também existem novos interesses. E quando eu falo em novos interesses, não estou dizendo que seja uma coisa legal, não é isso. Interesses naturais, de correntes de pensamento, de formas de pensamento, que a gente tem que respeitar. Mas tudo tem que ser amparado pela legalidade, né? E cabe a nós, servidores públicos, impor esse limite para as coisas. Né? Às vezes não agrada, mas enfim, faz parte do nosso trabalho. E o servidor que cumpre ordens ilegais, ele está colaborando com a corrupção. Isso é importante a gente dizer, que esmagadora maioria das vezes existem bastante servidores que, por medo de perseguição, por medo da autoridade, por medo de qualquer coisa, eles acabam deixando as coisas acontecer e não fazem nada, e aí dá brecha para acontecer corrupção. Quero agradecer aqui a Vera Lúcia Cúria, a Tata Batista, minha esposa, está assistindo, a Gisele, companheira, está assistindo, o Henrique Zimmer, a Luciana, a Renata e a Rô, a minha nora, estão assistindo aí. Pessoal, vamos debater outros assuntos. O Paulo preparou aí um diálogo para falar um pouco a respeito da história aí do serviço público e também do fechamento da FEPAGRO. Paulo, gostaria que tu começasse aí a falar a respeito, meu amigo. Queria dizer o seguinte, que primeiro que eu não vou correr com ninguém, tá? Quando eu vou falar de história, não é algo maçante, é só fazer um apanhado
do que nós vivemos aí nos últimos tempos, enfim, do serviço público no geral, e mais especificamente do FEPAGRO. E é importante falar da FEPAGRO porque o ex-governador, né, o Alceu de Deus Colares, foi quem fundou a FEPAGRO no modelo que a FEPAGRO era até pouco tempo atrás. Ele criou o plano de cargos, enfim, né? Claro, a FEPAGRO já existia antes, mas o modelo na qual ela se encontrava, quem fundou foi o Colares em 94. Né? Mas, enfim, o serviço público vive aí nos últimos anos governos que, infelizmente, não têm compromisso com o servidor público. Né? Nós tivemos, por exemplo, o governo Sartori, né, e eu acho importante lembrar disso. O governo Sartori, antes de assumir em 2014, por exemplo, na fase de transição, já chorava que não ia ter dinheiro. Né? Só que o primeiro ato do Sartori foi aumentar o próprio salário, em 1º de janeiro de 2015. Né? Não tinha dinheiro, mas ia aumentar o próprio salário. É uma piada, né? Né? E o segundo ato do governo Sartori foi pegar um helicóptero de uso público e ir numa feijoada uma feijoada. Pegou o helicóptero de uso público para ir numa feijoada aí no litoral. Mas vocês vão se lembrar disso. É verdade. Eu me lembro. Então, assim, cara, não há compromisso com o serviço e com o servidor público, né, dessas gestões. Depois, o governo Sartori, sobre o pretexto da economicidade, resolveu fechar as fundações. Vamos fechar as fundações porque a fundação dá prejuízo, não sei o quê. Só que é o seguinte, no caso da FEPAGRO, por exemplo, fundada pelo Colares, no caso da FEPAGRO, ele não pode botar, primeiro, não pode exonerar ninguém, porque eram todos estáveis, todos servidores, como se diz, estatutários. Estatutários. Todos estatutários. As áreas da FEPAGRO não puderam ser vendidas, porque eram todos de particulares que cederam as áreas para pesquisa. Ou seja, não houve economicidade coisíssima nenhuma. Isso é só uma jogada para a população, para dar uma satisfação para a população. E pior, ele fechou outras fundações que hoje, nesse caso da pandemia, já tentando linkar os assuntos, elas teriam um papel importantíssimo, né? Como a FEPS, por exemplo, Fundação de Pesquisa de Saúde. Né? Então, assim, as últimas gestões têm tratado o servidor público com descaso. Infelizmente é isso, jogado muitas vezes o servidor público contra a população, e eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é importantíssimo, de forma que a gente tente elucidar um pouco as pessoas que não convivem conosco, que não sabem o que é o serviço público, o que passa o servidor público, da nossa importância quanto categoria, e que, na verdade, a nossa presença para esses interesses, ela não deixa de ser uma afronta. O servidor público é uma pedra no sapato, muitas vezes, de alguns gestores públicos. Né? Mas, enfim, era brevemente isso. Eu só queria lembrar algumas coisas. Assim. Também não quero bater muito, porque, por motivos óbvios, não acho que não é a hora. Né? Mas, quando tiver um momento, a gente faz uma live só da pancadaria. Aí a gente vai para cima mesmo. Fala, hoje é mais light, né? Hoje vamos falar de coisas mais leves. Tá? Hoje é só um diálogo tranquilo para o pessoal ter noção do que a gente vê por dentro dos governos, né, Adriana? Exato. Fala um pouquinho aí para nós aí da tua visão aí. Falando em pedrinha no sapato, eu fui muito pedrinha no sapato de muita gente, assim, tipo... Eu sou muito de cortar barato, nessa hora de sair comprando, assim, eu sou muito chata. Sim. Né? Porque a gente tem que ter um controle em questões legais, né? Porque a gente trabalha basicamente ali na secretaria com dispensa de licitação, e não é tudo que dá para entrar em dispensa de licitação. Né? Nós temos algumas situações em que tu pode comprar por dispensa de licitação e que é uma maneira um pouco, é um procedimento um pouco mais rápido, mas ele não elimina a disputa, né? Ela não elimina a concorrência entre as empresas, e é também um procedimento público,
né? Ele é aberto, ele é amplo, ele é democrático, as empresas recebem as informações, todas podem participar, todas que estiverem habilitadas podem participar, né? E por exemplo, na Secretaria de Educação, que eu trabalhei de 2014 a 2016, eu trabalhei diretamente com licitações, né, licitações de obras, né? E naquele momento eles tinham muita dificuldade de contratar, porque a divulgação das concorrências, ela era feita de um jeito muito estranho, assim, era mais, eles geralmente chamavam as mesmas empresas, né, as que já estavam trabalhando, as que já tinham participado de outros procedimentos, eles não usavam o cadastro completo que tem disponível na Selic, né, usavam jornais e tal, era um meio arcaico, assim, de tornar a disputa pública, né. E aí, quando eu entrei, eu já tinha experiência lá da Casa Civil, do cadastro, da Selic, então eu disparava os e-mails para o cadastro da Selic e eles ficavam surpresos porque teve uma primeira concorrência lá, uma primeira licitação que teve, que era presencial, daí era feito lá dentro da secretaria, que entraram, acho que 11 empresas. Né, 11 empresas de engenharia, eles quase, de onde é que saiu tanta gente? Mas essa gente toda está no cadastro, era só mandar que eles iam aparecer. Porque o que acontece? Quando mais gente entra, maior a possibilidade de tu conseguir um valor bom, né, um preço bom, porque eles entram e eles vão baixando o preço e aí tu acaba gerando economia para o Estado. Né, quanto mais participação, quanto mais tu amplia a participação das empresas, melhor tu consegue comprar para o Estado, né? E também mais transparente é o processo também, né? E aí, com relação à dispensa, muitas vezes a gente teve que negar, né? Dispensa, dizer, olha, isso não se enquadra, isso não vai dar, isso não vai rolar, né? Então, a gente tem que passar adiante, tem que ser feito pela Selic. E às vezes o pessoal torcia, não estava acostumado, né? Com não, né? Não recebia muito bem, mas é o que temos, né? Então, vamos fazer certinho, porque não é por mim, é até por ti que está pedindo, porque depois, se der qualquer problema lá adiante, qualquer auditoria, qualquer anotação, vai ser com quem vai entrar todo mundo, né? Quem autorizou, quem pediu, enfim. Então não é possível, né? A gente passa as informações, né? E não deixa fazer nada fora. Isso aí, nos governos, Adriana, eles gostam muito de dispensa de licitação, né? Porque é rápido, é fácil, pega 3 empresas ali, faz uma média e tal, e ligeirinho compra, né? O Paulo sabe disso, né, Paulo? Já trabalhou ali na área de compra, sabe como é que é essa pressão aí também, né? Claro, não vamos... o exemplo da Adriana é perfeito. Não vamos demonizar a dispensa de licitação. Às vezes ela é bastante útil e necessária, né? Às vezes, enfim, oremos. Mas... e tem a diferença entre a dispensa de licitação e a compra direta, né? Sim, é diferente. Sim. É diferente. Na dispensa tem disputa. Exato. A dispensa tu faz a tomada de preço, a tomada eletrônica de preço, que é uma espécie de licitação também para valores menores. Né? Isso aí é perfeito. A compra direta, aí que se enquadra a emergencialidade, por exemplo, também não dá para ser demonizada, porque às vezes ela faz parte, ela tem que ser feita. Mas a Adriana tem razão, quer dizer, a estrutura, às vezes, do Estado não está, desculpa a redundância, não está bem estruturada para isso. Mas, enfim, não quero... O que eu falo da dispensa, que eu falo da dispensa é que muitas vezes as chefias, né, e os chefes dos chefes querem tudo rápido, então é dispensa, né? Então, às vezes, eles querem utilizar a dispensa de licitação como regra, né? E dispensando a licitação, que é uma forma lícita
clara, bem publicada, com dados, só que demora um pouco mais, mas todo mundo fica sabendo que existe a licitação, todo mundo tem oportunidade de participar e oferecer um preço melhor, né? Acho que está na hora, meus amigos, da gente partir para falar de um tema também complicado para nós, que é o parcelamento dos salários, né, Adriana? Como é que tu está vendo aí esse parcelamento? Parece que não termina nunca esse parcelamento. Eles pagam um pouco agora, um pouco depois, um pouco daqui a um mês, um pouco daqui a 2 meses, e a gente fica nessa agonia. A gente vai no banco no último dia do mês, a gente faz o empréstimo pessoal. Todo mundo que está assistindo e vai assistir essa nossa live, é importante saber, nós, servidor público, se a gente quiser ter o nosso salário no último dia do mês, a gente se dirige ao Banrisul, né? E lá a gente faz um empréstimo do nosso salário e a gente paga um juro para receber o nosso salário, né, Adriana? Exato. Até existir essa possibilidade, né? Porque também isso é recente, né? Isso é do final de, acho que é o final de 2018 que abriu essa linha de crédito. Então, até o final de 2018, nem isso, nem essa possibilidade a gente tinha. Quer dizer, a gente não podia nem pagar para receber o salário, né? Bem lembrado. Era tudo muito confuso. A gente começou com o atraso virou parcelamento, e o parcelamento virou um parcelamento atrasado também, né? Então, eu acredito que seja a realidade de praticamente todos os servidores, a gente ter que fazer empréstimos ao longo dessa situação, porque assim, eu pessoalmente, eu tive que dar tentando administrar as minhas contas, eu tive que começar a usar o cartão de crédito para pagar as contas do mês, pagar conta de luz, pagar conta de água, né? A gente Adriana, começar. Começou quando esse parcelamento, Adriana? Em qual governo que começou esse parcelamento que a gente está vivendo agora? Começou no governo Sartori, né? Eu entrei em fevereiro de 2017 e eu recebi em dia somente o primeiro salário. A partir do segundo já foi atrasado. E então, assim, eu não tive nenhuma alegria assim depois, né, de entrar. Então, então a gente teve que fazer esse malabarismo aí com cartão de crédito, e obviamente a gente acaba entrando em juros, e juros sobre juros, e juros, e cheque especial, e chega uma hora que estoura, daí tu tem que fazer empréstimo, aí tu tem que fazer consignado, e quando tu vê, tu já tá assim, numa situação que, né, não tem mais da onde... Não tem mais negociação, tu tem que negociar o consignado, tem que renegociar o empréstimo, e no fim tu já virou tipo sócio do banco, né? Sócio devedor, no caso, né? Então, tu vive para pagar isso aí. Hoje, qual é a nossa realidade com não, bom, vou retroagir um pouquinho ao final do ano passado. A gente teve que optar a gente economizou, cortou em tudo que podia, e nós tivemos que fazer opção pela educação, pela rede estadual, né, porque também não dava mais para pagar a escola particular, né, apesar, assim, da gente saber que a escola pública passa por muita dificuldade, por falta de estrutura, essa foi a nossa opção, né? Mas a gente sabe que os professores são todos muito envolvidos, são muito criativos, são dedicados, então a gente foi sem medo de ser feliz, né? Mas, ainda falando sobre o atraso, a gente teve, agora mais recentemente, os descontos da greve, né? Juntando com o atraso, nós tivemos o desconto da greve. É verdade. Então, teve um mês, por exemplo, que foi quando eu descobri que o consignado, quando não é descontado da folha, pode ser cobrado direto na conta, que eu paguei 60% do meu salário.
né? Porque 30% ficou retido como desconto da greve, que foi uma greve legal, né? Meu E Deus. que na época tinha uma liminar que considerou a greve legal, então quer dizer, um desconto retroativo, mas enfim. Foi feito o desconto, então era 30% de perda direta pelo desconto da greve e mais 30% do consignado. Então, foram assim uns 2 meses que a gente viveu com 40% do salário. Né? Que Todos horror, Adriana, que coisa difícil. né, eu acredito que muitos colegas passaram por isso. Acho que Com certeza. foi geral isso aí. Paulo. Na verdade, complementando o que a Adriana está dizendo, que é o quadro hoje, é o cenário que o servidor vive, né? Eu não gostaria de me aprofundar muito nisso, porque senão vai virar Muro das Lamentações, vai todo mundo sair chorando. Nós vamos chorar. Mas eu vou lembrar o seguinte, para as pessoas se colocarem no nosso lugar, tá? Um exercício de empatia com o servidor público estadual. Tu tá desde 2014 sem qualquer tipo de reajuste, não tem reajuste. O teu salário hoje é o mesmo de 2014. Né? Sem reposição salarial desde 2014, sem nada, mais ou menos 25% de perda. Exatamente, não, é um horror. Aí, assim, mas tudo bem, desde 2014 sem aumento. Aí, desde 2015, com parcelamento de salário. Aí, com atraso de salário. Os dois juntos, enfim. E fora os descontos da greve. Eu só quero lembrar o seguinte, te coloca no nosso lugar. Tu tem esse período todo de salário parcelado. Tu sempre vai pagar juro. Sempre. Não existe possibilidade. Porque se teu salário atrasa, paga todas as contas atrasadas. Uhum. Se tu tira o empréstimo do Banrisul, esse consignar antecipação salarial, para pagar tuas contas em dia, tu paga juro pro banco. Então, tu coloca assim, 5 anos nisso, né, nessa situação. E aí o governador diz que nós somos um tipo de ser humano, um tipo de cidadão diferenciado, porque por que nós não podemos ter 30% de salário reduzido? Eu queria dizer que nesse período que nosso poder aquisitivo nesse período de 6 anos, ele já caiu com certeza mais de 30%. Né? Se somar aí os juros e etc, que nós podemos eventualmente. Então, assim... Só da inflação, Paulo, só da inflação é 25%. Só da inflação, 25%. Só da inflação, perdemos 25%. Mas os juros que a gente pagou ultrapassa 30% tranquilo, de perda nesse período. O que não dá para fazer é colocar como se todo servidor público fosse juiz de direito, né? Fosse do judiciário. Tu pulveriza isso, tu parece que tá todo mundo no mesmo saco de gato. E não é verdade. Nós temos colegas aí que estão à beira de passar fome. E eu não estou exagerando. Vai no CEPERS, vai ver os professores. Né? Vai ver o pessoal mesmo da agricultura das categorias mais básicas, enfim. A situação é bem caótica, bem complicada. Estou muito preocupado. E aí, como diz a Adriana, nos desconta uma greve que foi legal, né? 4 meses de desconto, né? 3 meses a 30% e no último mês 10% de desconto. E estamos sobrevivendo. Estamos na luta, mas não vamos largar, não vamos desistir, vamos continuar tocando. Isso é importante de falar, né? Porque o pessoal vai dizer, eu já ouvi aí, já li em alguns lugares, né? Se tá tão ruim, então, por que vocês não largam, né? Por que vocês não vão embora, não vão trabalhar noutra coisa, então, né? Aí, como é que tu dedica a tua vida, né? Quer dizer, a gente não tá à toa lá, né? A gente não tá paradinho esperando a vida passar, né? A gente dedica a gente se dedicou para começar no concurso, né? Que não é para qualquer um que passa, quer dizer, a gente garante que essas pessoas que estão lá, que entraram no serviço público
através de um concurso, são pessoas qualificadas para o exercício da função que estão exercendo, né? Essas pessoas são qualificadas. E outra, qualquer... Tá me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo. Tá. Perfeitamente. Até mesmo a qualificação que a gente recebeu antes e durante o exercício da nossa função sempre foi a nossa expensa, né? Nada foi investido. Som. O Luizinho não está ouvindo, mas está ok o som. O som está ok. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, enfim. Eu não sei se de repente o pessoal ali pode comentar se está ouvindo ou não. Eu acho que sim. Mas enfim, a gente também não é mais criança, né, para ficar pulando de galho em galho. Isso é uma falta de respeito até fazer esse tipo de sugestão, né, Paulo? Então, sim, com certeza. Com certeza. Então a gente está ali porque a gente acredita no que faz, a gente gosta do que faz e, sobretudo, tá saindo a gente som, respeita. Adriana. A gente respeita muito a população que é o objetivo do nosso trabalho, é o servir ao público, servir à população, né? Sim. A gente se acostuma a ouvir muito isso que você está dizendo, principalmente dos professores, né? Tá reclamando de ser professor? Por que não larga? Como se ser professor ou ser servidor público fosse simplesmente uma atividade, né, descartável. Tipo assim, o cidadão trabalha até os 50, 60 anos na atividade e querem que, se está ruim, larga. Pô, tu faz todo um projeto de vida em cima daquilo. Né? Como tu disseste, tu te prepara para aquilo, te qualifica para aquilo. E tu vai exercer a tua função. Né? O errado está o gestor público que desconsidera o servidor público, porque é uma coisa que eu sempre digo, que é uma obviedade, mas é importante dizer, porque às vezes as pessoas não conseguem alcançar e entender a obviedade. Se não tiver servidor público, não existe serviço público. E se não tiver serviço público, principalmente os que mais sofrem são os mais pobres. Porque as classes mais altas, o único serviço público que eles utilizam é a segurança. Vamos combinar. O pobre, ele precisa do nosso trabalho. Do trabalho do professor, enfim, das atividades mais básicas. Se tu desqualifica o servidor público, tu desqualifica o serviço público e tu tem uma prestação de serviço caótica, claro, eu não vou dizer aqui que isso é proposital para que a iniciativa privada entre e comece a preencher esse espaço do Estado, porque alguém vai lucrar com isso. Eu não vou dizer porque a gente hoje está numa conversa light, mas de repente poderia a gente pensar isso mesmo, né? Talvez fosse isso, talvez, mas é só para pensar, é só para repetir. Né? Sim, na nossa área ali mas é bem assim. Na nossa área ali da agricultura mesmo, a gente trabalha, essas pessoas, não é só não é só o pobre que se beneficia, né? Em algumas, no nosso caso, por exemplo, todas as pessoas que a gente está ali, a gente trabalha com segurança alimentar, com tudo que chega na mesa de todos, né? E não só na questão sanitária, mas também na questão da qualidade, né? Na pesquisa que é desenvolvida, que é fomentada, né? E também no apoio que vai da Secretaria para os municípios e para os produtores, para que eles possam produzir o que chega à mesa de todos os gaúchos e até dos brasileiros, porque a gente produz para fora e até para outros países também, né? Então, e isso movimenta a economia, né? Porque, por exemplo, a garantia de que o nosso produto tem qualidade gera negócios para o nosso país, gera negócios para as nossas empresas, para os nossos produtores. Né? A gente já viu várias perdas que a gente teve de negócios, agora a gente que estamos tendo aí com relação a
a floresta amazônica, o descuido com a floresta, com as queimadas, com tudo que está acontecendo lá, a Europa está virando a cara para nós. Daqui a pouco a gente não fecha mais negócio com vários países Perfeito. que têm isso como um ponto, uma questão a levar em conta na hora de fechar o negócio, né? Então, super importante. Não, tu fizesse uma leitura mais ampla do que eu estava falando, e tu tens total razão, e é importante que tu disseste, até porque se fala muito em serviço público, mas as pessoas nem têm muita noção de onde, do alcance que há no serviço público, né? De onde a gente chega, onde nós chegamos, e que o nosso trabalho ele é importante, sim, como tu disseste, para a questão da segurança alimentar, para a qualificação do nosso produto para ser vendido, para ser exportado, porque se não houver uma fiscalização agropecuária de forma efetiva, de forma contundente, cai a credibilidade do nosso produto, como tu disseste, né? Só estou repetindo o que tu acabou de dizer. Mas está perfeito, eu acho que é por aí mesmo. Vai ter um outro assunto ainda, Luiz? O que tu achas? Não sei se queres encerrar esse assunto, quer seguir nele? Não, eu acho que a gente conseguiu. Não, a gente conseguiu vencer a pauta, pessoal. A gente debateu bastante, eu acho que foi importante a gente esclarecer todos esses temas. A gente falou do serviço público, nós falamos do servidor público, da estabilidade, nós falamos do fechamento da FEPAGRO, né, e das fundações. Nós falamos também a respeito da falta de reposição salarial desde 2014, das perdas de mais de 30% com juros que a gente paga para os bancos, né? Nós abordamos todo esse tema. Falamos também um pouquinho do governo Leite, ele falou que tem 2 tipos de cidadão, né? E ele faz parte também de um terceiro tipo de cidadão, é daquele que não respeita o ser humano, e como muita gente que acompanha esses governos, né, que não olham para o ser humano, não olham para baixo, eles só olham para cima, para o dinheiro, para o poder, e é isso que eles pensam, infelizmente. Enquanto o povo fica sofrendo, fica batalhando, eles ficam dando risada da cara da gente. Eu quero agradecer a vocês dois e dar os minutos finais aí para vocês fazer o encerramento, e já quero dizer o seguinte, para todo mundo que está nos escutando e vai ver esse vídeo aí depois. Esse ano nós vamos ter as eleições no dia 15 de novembro, né? E vocês têm bastante tempo, como tem essa pandemia, a economia está um pouco parada, vocês vão ter bastante tempo para escolher seus candidatos. Analisem, conversem com eles, conversem com quem conhece eles, né? Assistam as lives deles, vejam o que eles têm a dizer, né? Vejam se eles estão defendendo o povo, se eles estão defendendo o dinheiro, o que eles estão defendendo, quais são os interesses deles, por que eles querem ser vereadores, por que eles querem ser prefeitos, é um projeto pessoal, é um projeto de ganância, é um projeto que é um sonho de infância ser poderoso, então é importante vocês saberem disso. E também analisem aqueles candidatos, né, pessoal que está nos escutando, aqueles candidatos que compram votos, né, é aquele candidato que vai vender seu voto em troca de prejudicar o povo. O político que vende voto, ele está imediatamente prejudicando o povo. E o político que vende voto é aquele que, na campanha, ele comprou voto. Então, os minutos finais aí para vocês, e agradecendo minha querida colega Adriana. Adriana, os minutos finais aí, minha amiga. É muito importante prestar atenção mesmo, aproveitar esse tempo. Eu acho que vai ser a primeira eleição em que vão estar todos mais ou menos em pé de igualdade, porque todos terão oportunidade de falar bastante, não tem mais aquele problema de tempo de TV, que o cara só aparece e diz eu sou fulano e tchau, né, e só dá um número, e aí você não fica sabendo quem é a pessoa. Então, assim, nessas eleições não tem essas questões de, não tem os preferidos da mídia, enfim. Então, prestar bastante atenção no que esses candidatos estão dizendo, realmente, o que eles estão, e principalmente o que eles estão prometendo, né, porque a gente tem expectativas, a gente sabe, todos sabem quais são as nossas expectativas, né, o que a gente está querendo, o que a gente está esperando, e às vezes vem com promessas absurdas, com promessas inexequíveis, assim, porque a gente tem um limite, principalmente nas eleições municipais,
os vereadores têm limitações, os prefeitos têm limitações, não dá para acreditar em mundos e fundos que é prometido, tem que botar a cabeça no lugar, tem que botar o pé no chão e ver quem realmente vem com propostas exequíveis e principalmente propostas que tenham preocupação com as pessoas, com a população, com o bem-estar das pessoas, que não sejam projetos de poder, né, que não sejam projetos de vaidade, né, então, e principalmente perceber com quem que essas pessoas, quem esses candidatos estão alinhados em nível estadual, em nível federal, a que partidos eles pertencem e quais são as propostas desses partidos, né? Porque essas pessoas pertencem a partidos e elas não podem fugir aos programas dos seus partidos. Então, elas não podem chegar e dizer que vão fazer uma coisa e o partido trabalha em uma outra linha, né, de pensamento. Então, tem que prestar atenção nisso também. Aí é isso, votar com responsabilidade, com atenção, porque a gente vê, são 4 anos aí que esse pessoal vai estar trabalhando por nós, né, então, e a gente tem que cobrar, tem que votar e prestar atenção, depois ver o que estão fazendo, cobrar, acompanhar, porque o voto, como já dizia meu pai, né, é a nossa maior arma. O voto é a nossa maior arma, nós somos muito poderosos, a gente que não tem noção do poder que o povo tem com o voto na mão, certo? É isso. Obrigada, Luizinho, Paulo, pelo convite. Valeu. Um beijo, bom final de semana para todos, né? Esse final de domingo, uma boa semana de trabalho aí, de luta. Obrigado, Adriana. Obrigado, querido. Fala, Paulo. Eu queria primeiro agradecer ao Luiz pela ideia, pelo convite, agradecer a Adriana também pela participação, pelo esse espaço que nós tivemos aqui, né? Eu acho que a ideia principal, de minha parte, pelo menos, era elucidar um pouco, falar um pouco para a população o que é, o que representa o servidor público, né? E tentar também passar um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais efetiva, enfim, que as pessoas tenham noção na discussão. Pegando o gancho aí da Adriana e do Luiz, e acabou de sair, não sei onde é que foi, me abandonou, mas tudo bem, mas a Adriana está aí, então está tudo certo. Não, eu fui espantar os cachorros que estavam latindo aqui. Mas pegando esse tema aí da questão das candidaturas, enfim, da eleição, tomar muito cuidado, porque cada cargo tem uma certa responsabilidade, né? Como falou a Adriana, as pessoas prometem muito, enfim, e tem vereador aí prometendo asfaltar a ponte aérea, essas coisas malucas aí. Tem que saber o que faz um vereador, tem que saber o que faz um prefeito. Eu vou até fazer um vídeo no meu canal aí falando justamente sobre isso, uma sugestão de pauta para vocês também, sobre o que faz um vereador, né? É importante esclarecer, a gente tem que tentar informar essas pessoas, informar a população e não desinformar, porque de desinformação o MBL já se encarrega. O que ele queria dizer, então? Agradecer vocês, agradecer quem nos assistiu, compartilhar, importantíssimo, não se esqueçam dos 3 Cs, né? Compartilha, comenta e qual é o outro C mesmo? Esqueci. Curte, compartilha. Compartilha, comenta e curte. Estava ligado. Os 3 Cs, curte, compartilha e comenta. Não esqueça. Valeu, Luiz. Obrigado, Adriana. Tamo junto. Beijo. Quero agradecer a Adriana Colares, minha querida colega da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, uma brilhante colega, uma brilhante funcionária, que eu aprendi muito com ela lá, e estou à disposição de vocês para a gente fazer outras lives aí, se vocês quiserem, tá? Quero agradecer ao Paulo, meu colega administrador da FEPAGRO e agora da Secretaria da Agricultura, por ter aceitado o meu convite, e a nossa conversa ela foi muito produtiva. Quero agradecer também a Gelsi, a Tatiana, a Clarice, Pedro Dornelles,
A minha colega Daniele Todeschini, muito obrigado por estar assistindo, um abraço, e boa semana para vocês, e agradeço demais, tá? Estou à disposição, se vocês quiserem marcar outra, eu vou convidar vocês, tá? Tchau, tudo de bom para vocês, pessoal. Bom final de domingo. Tchau. Beijo. Valeu, obrigado, Tchau. tudo de bom. Até mais. Beijo para vocês.